Olá, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, professora de História, e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre a história do Muro de Berlim. Mas antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Vamos lá? Bom, pessoal, o Muro de Berlim, ele foi construído no ano de 1961 e foi derrubado 28 anos depois, no ano de 1989. O Muro de Berlim dividiu a cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha, em duas partes. Lembrando que essa divisão foi feita no contexto internacional da Guerra Fria. Bom, de um lado, nós temos a República Federal da Alemanha, a parte ocidental, a Berlim Ocidental. A parte ocidental, ela era de influência capitalista e essa influência capitalista era liderada pelos Estados Unidos da América, o então líder do bloco capitalista. Já o outro lado, a outra parte, era a República Democrática Alemã, a parte oriental de influência soviética, de influência socialista. Mas para você entender como foi possível essa divisão, nós temos que voltar lá para o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945. Ali, na Segunda Guerra, nós tínhamos dois blocos beligerantes. O bloco dos aliados, que foi o bloco vitorioso, e o outro bloco era o eixo, que foi o bloco derrotado. Então, o bloco dos aliados, os vitoriosos, nós temos ali França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Então, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a Alemanha passou a ser ocupada por esses países que venceram a guerra. E desses países, 3 eram de orientação capitalista, França, Inglaterra e Estados Unidos, e 1 era de orientação socialista, que era a União Soviética. Por isso que a gente teve essa divisão. E aí, vale lembrar que o lado capitalista ele era representado por 3 países, criando como se fosse uma zona tripartite. E isso, na época, já ali no pós-Segunda Guerra, deixou o Stalin, que era o líder, o ditador da União Soviética, bastante preocupado. Então, o Stalin ele ficou preocupado em relação à perda de influência no território alemão, e aí em 1948 ele criou um bloqueio, o Bloqueio de Berlim, que era como se fosse ali um cerco que impedia a chegada de produtos, alimentos e outros, tanto por vias terrestres quanto pelos rios. Um pouco mais tarde, em 1961, um novo cerco, e esse foi determinado pelo então secretário-geral do Partido Comunista da República Democrática Alemã, Walter Ulbricht. A preocupação do secretário, gente, era o livre trânsito de pessoas entre um e outro lado. Era uma grande preocupação. E também as fugas. Mediante essa preocupação de livre trânsito de pessoas, inclusive de militares, parte oriental para parte ocidental ou ocidental para oriental, em agosto de 1961, até mesmo para evitar fugas, o Muro de Berlim foi construído. E quando ele foi construído, pessoal, famílias foram separadas, amigos foram separados, com a dúvida, né? Quando que nós vamos encontrar novamente? Então o muro ele foi construído justamente ali em agosto de 61. Para vocês terem uma noção, o muro tinha ali quase 70 quilômetros só de gradeamento metálico, mais de 300 torres de observação, mais de 125 arames eletrificados com alarmes e mais de 250 pistas para cães de guarda. O muro também interrompeu 8 linhas de trem, 4 linhas de metrô e cortou quase 200 ruas e avenidas. E algumas construções sofreram diretamente com a construção do muro, como foi o caso da Igreja da Reconciliação, que ficou toda na parte oriental. E teve uma rua que se tornou o símbolo dessa divisão, a Rua Bernauer, justamente porque o muro ele ocupou quase toda a área dessa rua e aí os edifícios tiveram que ter as suas janelas emparedadas, até para não avistar o outro lado. O muro era patrulhado por militares e eles tinham ordem para atirar quem tentasse atravessar. Estima-se que mais de 100 pessoas tenham morrido tentando cruzar o muro. No entanto, há também um número de aproximadamente 5.000 pessoas que tenham
conseguido atravessar da parte oriental para a ocidental. E em 1889, durante uma onda revolucionária de libertação, o governo da Alemanha Oriental, a partir da televisão, fez um comunicado importante. E nesse comunicado, ele anunciou que todos os cidadãos da Berlim Oriental poderiam visitar a Berlim Ocidental. Depois do anúncio, muitos alemães, tanto da parte oriental quanto da parte ocidental, foram subir ali no muro, né, já naquela atmosfera de celebração, e começaram a tentar, é claro que sem sucesso, a derrubar o muro com ferramentas, com as próprias mãos. Mas, claro, mais tarde, equipamentos adequados industriais foram utilizados para derrubar o muro. A queda do Muro de Berlim em 1989 abriu caminho para o processo de reunificação da Alemanha, tá? E muitos consideram a queda do Muro de Berlim como marco final da Guerra Fria. Só que tem um pouquinho de cuidado. O Muro de Berlim foi um marco da Guerra Fria. E a queda dele significava, sim, os momentos finais da Guerra Fria. Mas é importante lembrar que o colapso da União Soviética, a queda da União Soviética, aconteceu um pouquinho depois, em 1991. Só uma observação aqui, na Berlim atual, gente, nós temos ali na cidade as marcas de onde passava o muro. Bom, pessoal, essas foram as principais características relacionadas à história do Muro de Berlim. Espero que vocês tenham gostado. Acesse os links na descrição, acompanhe as nossas redes e até a próxima. Tchau, tchau!